Tudo bem com vocês? Vamos lá hoje nós para mais uma aula, né, uma videoaula sobre língua portuguesa. Na verdade, nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre redação e como que a gente vai cada vez mais aprimorar os nossos elementos para melhorar as nossas redações. Então, hoje o conteúdo vai ser sobre coesão referencial. Então, antes de tudo, a gente já conversou um pouquinho sobre algumas palavras que servem para unir, dar uma maior ligação, né, um sentido melhor entre os textos, mas agora a gente vai entender especificamente o que é e qual é a função deste contexto de coesão referencial. Então, a coesão, de uma forma geral, nada mais é do que uma ligação harmônica entre duas partes, utilizando a gramática, como uma forma de obter um texto cada vez mais claro e compreensível. No estudos linguísticos, né, a coesão ela consiste no uso correto dessas articulações e desses conectivos, permitindo assim uma ligação mais harmoniosa entre frases, orações, termos, períodos e até mesmo parágrafos. Bom, essa coesão é essencial para a construção de uma boa redação, pois assim ela permite um sequenciamento de ideias de um modo mais lógico, facilitando assim a própria leitura do texto. Entre esses principais recursos, né, que correspondem à ideia de coesão de um texto, estão as palavras de transição, que são formadas por preposições, conjunções, alguns advérbios, algumas locuções adverbiais. Então, todo esse contexto de locução, a gente de coesão, a gente acaba entendendo como uma forma de retomada dessas ideias. Então, vamos começar lá, falar mais um pouquinho, né, mais especificamente sobre a nosso conteúdo. Então, vamos lá. Coesão referencial. O que seria, então, esta ideia de coesão referencial? Coesão nada mais é do que a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Então, a gente percebe tal definição quando lemos um texto e verificamos que essas palavras, frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando uma continuidade ao outro. Os elementos de coesão são eles que determinam essa transição de ideias entre essas frases e os parágrafos. Então, vamos entender um pouquinho qual a diferença entre coesão referencial e coesão sequencial. A gente já estudou, né, que os termos que são referenciais são os que se referem a algo que já tenha sido dito antecipadamente. Então, não é um termo novo, é apenas uma retomada da ideia dele. Enquanto a coesão sequencial é a antecipação de um elemento para depois ele ser citado. De qual elemento que eu estou falando? Porque ele vem em seguida, em sequência. Então, vamos lá. A coesão referencial e a coesão sequencial, elas são chamadas de recursos coesivos, por estabelecerem vínculo entre as palavras e as orações e as partes de um texto. Mas a gente vai estudar exclusivamente a ideia de coesão referencial. Então, o que é a coesão referencial? É ela, né, que é responsável por criar um sistema de relação entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo assim que o leitor identifique os termos aos quais eles se referem. Então, é sempre uma retomada de ideia para não perder o sentido. O termo que indica a entidade ou a situação em que o falante se refere é o chamado referente. Então, referente é o termo o qual eu estou fazendo essa retomada de sentido. Então, a gente vai tratar o elemento coesivo, né? A coesão é o termo que faz referência ao referente, porque ele vai retomar aquela ideia. Vamos entender isso daqui na prática, vendo em alguns exemplos como que isso funciona. Na frase, primeira frase que está aqui, olha, Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. No primeiro período, que só tem Ana Elizabeth gritou, é um período de sentido completo. No segundo período, ela fica apavorada quando fica sozinha, já é um outro período, o qual ele vai usar elementos coesivos para retomar ideias que já foram citadas no período anterior.
Nessa primeira parte desse segundo período, o termo ela, né, o pronome ela, ele vai retomar o elemento referente, que é Ana Elizabeth. Então, quem é que fica apavorada quando fica sozinha? A palavra ela, esse pronome ela, ele vai retomar para eu não precisar repetir o nome de Ana Elizabeth. Só que ele não é o único. Logo depois ele fala assim: apesar de ser uma menina calma e inteligente. Quando ele faz referência a essa ideia de uma menina, eu não estou falando de qualquer menina, eu estou ainda falando de Ana Elizabeth. Então, a gente vai fazer duas ligações diferentes para se referir ao mesmo termo, né, que vai ser retomado. Então, este termo referente vai ser Ana Elizabeth. Então, ó, nesse exemplo, o termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que Ana Elizabeth, né, esse termo referente, ele precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retomar e recuperar esta ideia. Então, Ana Elizabeth é o termo referente que será retomado na sua ideia por dois outros elementos: o pronome ela e o sinônimo, né, o substantivo aqui, que tem a ideia de sinônimo de Ana Elizabeth, como uma menina. Vamos ver em outro exemplo. Nessa frase aqui, que conta um pouquinho, né, é um texto mais mitológico, vamos dizer assim. Então, quando ele fala assim: Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher do rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Nesse exercício aqui, a gente vai pensar nessa ideia do puseram no, que ele vai aparecer aqui, olha, puseram os troianos, felizes com o presente, puseram no para dentro. Eu não vou saber se eu colher só este período a que eu estou me referindo, porque o termo a que ele está se referindo, o termo referente dele, está no outro período. Então, o que foi colocado, né? O que eles puseram para dentro? Ele vai aparecer aqui, olha, exatamente no período anterior, um imenso cavalo de madeira. Então, essa expressão, o imenso cavalo de madeira, é o meu termo referente. E como que eu faço para me referir a ele? Neste caso, ele está sendo referente através deste pronome oblíquo no, porque ele vai fazer a retomada. Mas este é o único termo referente, né? O único elemento coesivo com termos referentes deste período? Não. Existem pelo menos mais dois termos em que ele aparece aqui, olha. Logo no comecinho do período, né, desse parágrafo, ele começa assim: Pares, filhos do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Ótimo, perfeito, sentido completo. Ele inicia o outro período com isso. Então, a palavra isso, né? Este é o termo que vai retomar um outro elemento, uma outra ideia. Então, isso provocou um sangrento conflito. Esse isso aqui, que é o meu pronome indeterminado, ele vai fazer referência ao quê? O que é isso? O que é que provocou esse conflito? Aí ele vai fazer a retomada no termo referente, que é a ideia do rapto da Helena. Então, o rapto da Helena vai ser retomado no segundo período pela palavra isso. E ainda não termina por aí, porque quando ele continua, provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Quando ele faz a referência, o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, aqui ele está se referindo a este primeiro conflito aqui, olha, que foi gerado
pelo rapto da Helena. Então, vocês estão vendo como um termo, ele sempre faz referência ao outro e que este, consequentemente, faz referência ao outro. O primeiro choque, então, faz referência ao sangrento conflito que durou 10 anos. E este daqui, o isso, vai fazer. Este conflito só aconteceu por causa desta ideia anterior. Então, é uma sequência de elementos que vão fazer referência a outros termos. E este aqui, para encerrar a ideia. Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio de campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Então, primeira ideia aqui, ele vai apresentar o Flamengo, que partiu para o ataque, jogando contra o Botafogo. Quando ele volta a fazer referência, ele fala que um time, né, o jogador de um time estava isolado entre os zagueiros rubro-negros. Então, o termo aqui, rubro-negros, ele vai fazer referência a que termo? Aqui, a gente sabe que o Flamengo é conhecido como rubro-negro por causa das cores principais dele, que é o preto e o vermelho. Então, toda vez que a gente fala o time rubro-negro, neste contexto, a gente vai se referir ao Flamengo. Diferente do Botafogo, vamos dar continuidade. Mesmo com a posse de bola, o time, dirigido por Cuca, tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. Então, olha só, como ele já vai falar a ideia de Botafogo aqui, ele não vai repetir Botafogo aqui de novo. Então, ele vai fazer, do mesmo jeito que eles fizeram com o Flamengo, a retomada do sentido da palavra Botafogo, do time, pelas cores, pela forma com que ele é conhecido. O time alvinegro, que é branco, alve, né, de alvejado, alvejante ou alguma coisa assim, a ideia de ser claro, e o negro, então, é o time que usa o branco e o preto. E aí ele volta a falar a essa ideia. E ainda aparece mais uma outra forma, que, lógico, não é nenhum pronome, não é nenhuma palavra que faz uma referência direta, mas é uma outra forma de eu me referir ao time. Quando aqui nesse meio ele coloca o time dirigido por Cuca, eu não preciso fazer uma grande referência, porque nesta época deste jogo, o time que era dirigido por Cuca é novamente o Flamengo. Então, na forma de não repetir nem a ideia do Flamengo e nem ficar repetindo a ideia de rubro-negro, ele usa uma outra forma de expressão para me referir ao time do Flamengo. E aí continua. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após o cruzamento da direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Então, agora o que a gente precisa saber? Quando a gente pensa na ideia de coesão, vocês precisam retomar esta ideia de que quando a gente vai fazer uma referência a um outro termo que já foi citado, existem inúmeras formas de eu retomar esta ideia. Através dos pronomes, seja lá eles quais forem, os pessoais, os oblíquos, os pronomes indeterminados e assim por diante. As palavras que são consideradas sinônimos ou palavras nas quais eu sei, ou qualquer outra expressão que possa vir a fazer essa retomada desse sentido. Então, quando a gente pensa em elementos coesivos, não é só a ideia de eliminar uma repetição, mas sim criar vínculos para que estes outros termos também possam ser usados, né, e ser essa referência, essa ligação de ideias fique clara, desde que mantenha um sentido harmonioso, que dê uma continuidade assim para o texto. Certo? Bom, pessoal, então essa aula hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido, e qualquer dúvida é só falar comigo a qualquer momento, ok?
Então, agradeço de verdade para vocês e até a próxima. Beijinho, galera. Tchau.